O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, hoje no Olho Clínico nós vamos falar sobre anticoncepcionais, também conhecidos como contraceptivos. Você amamenta ou fuma e não sabe se pode usar pílulas? Ou você quer saber se elas realmente causam trombose? Nós chamamos 2 médicos para responder estas e outras perguntas. Não perca! Contraceptivos são aqueles métodos usados para prevenir a gravidez. Existem várias opções para controlar a natalidade, e entre as mais conhecidas estão a camisinha, a pílula anticoncepcional e o dispositivo intrauterino, chamado de DIU. Além da pílula anticoncepcional oral, existe a injetável, que é o mesmo efeito, então é o anticoncepcional injetável. Existe o anticoncepcional adesivo, também absorvido na corrente sanguínea e faz o mesmo efeito. Existe o dispositivo intrauterino, que é o DIU, que daí ele é inserido intrauterino. Existem os métodos de barreira, que existe o condom, que é o preservativo masculino, existe o preservativo feminino, o diafragma e o anel vaginal. O anel vaginal também, ele libera um hormônio que é absorvido pela mucosa vaginal. Em relação à eficácia contra a gravidez, os métodos de barreira, vamos numa escala do menos para o mais eficaz. Os métodos de barreira, preservativo masculino, preservativo feminino, diafragma. Aí existem os métodos hormonais orais, os injetáveis e os mais eficazes, o DIU e também a laqueadura tubária, que é a anticoncepção definitiva. Quando você pesquisa a palavra anticoncepcionais na internet, você pode encontrar vários sites respondendo dúvidas frequentes sobre o assunto. Mas nem tudo que está na internet é confiável. Por isso nós pedimos para uma ginecologista responder as perguntas que o pessoal aqui na 15 de novembro fez. Eu queria saber se eu esquecer de tomar um anticoncepcional um dia, o que pode acontecer comigo? Se ela está no meio da cartela e ela esqueceu um comprimidinho, assim que ela lembrar, ela deve tomar esse um comprimidinho. Sendo hoje, no dia que ela esqueceu, ou até o dia seguinte, no dia seguinte, esqueci de tomar o de ontem, ela toma os 2, tá? Isso não vai aumentar o risco dela de engravidar, tá? Agora, se ela esquecer 2 ou mais, daí ela deve associar nesse mês, que ela esqueceu 2 ou mais, um método de barreira junto, como o preservativo, o condom, a camisinha masculina. Que tipo de exames eu devo pedir ao médico para fazer? A paciente, quando ela chega no consultório pedindo um método anticoncepcional, a gente oferece todos os tipos, como eu te falei, e independente do anticoncepcional que ela vai usar, ela deve passar para o exame. O exame físico é fundamental. Tu vai examinar a paciente, examinar as mamas, fazer o exame ginecológico, avaliar o colo do útero, colher a colpocitologia, que é o Papa Nicolau, é o preventivo do câncer, contra o câncer do colo do útero. Se ela tiver alguma queixa específica, pode-se solicitar exames complementares, como ecografia ou ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia mamária. Se ela tem 35 anos ou mais, a gente pede mamografia, né? A partir dos 40 anos a mamografia é anual. Então, a gente faz o exame ginecológico e esses outros exames complementares, se for necessário, em todas as pacientes. Às vezes, ela já sai do consultório com a prescrição do anticoncepcional. Às vezes, ela precisa, naquele momento, a gente só faz a coleta do preventivo. No retorno, a gente vê o resultado e já avalia como ela se adaptou com o método. Mesmo sendo permitido, não é recomendável que o médico receite anticoncepcionais sem pedir os exames. É importante que o ginecologista conheça a paciente para indicar o melhor método e sanar todas as dúvidas. Eu gostaria de saber se existe algum risco de tomar anticoncepcional momentâneo. A pílula anticoncepcional indicada para lactente, ela deve iniciar a anticoncepção 40 dias após o parto e a gente indica exatamente essa pílula que é de progesterona, que é de uso contínuo, que não passa para o leite, porque só tem a progesterona. Ela pode usar o DIU, né, também é uma boa opção, ou a pílula somente de progesterona. Pessoa que não tenha filho pode usar o DIU? Ela pode usar qualquer método anticoncepcional, inclusive o DIU. O DIU pode ser usado em mulheres que nunca gestaram,
tá? Se a gente vai colocar o DIU numa paciente que nunca engravidou, é interessante pedir uma ultrassonografia transvaginal para ver até o tamanho do útero dela. Às vezes é uma paciente muito jovem, tem um útero muito pequeno, que é incompatível com o tamanho do DIU. Mas ela não é contraindicada em mulheres nulíparas que nunca engravidaram. Elas podem usar o DIU, sim. Um dos métodos mais conhecidos é a camisinha. Acredita-se que esse método exista desde a Roma Antiga, quando os preservativos eram feitos de materiais como bexigas de animais. Hoje elas são feitas de látex ou poliuretano, e elas podem ser encontradas gratuitamente em postos de saúde. Existe alguma outra forma de proteção para o homem além da camisinha? Os homens também podem fazer a vasectomia, método a longo prazo que consiste no corte do canal deferente, que transporta espermatozoides para o canal de saída do pênis, impedindo que eles cheguem no útero. Eunice dos Santos preferiu contar uma história em vez de fazer uma pergunta. Quando eu fui no médico, eu tinha muito enjoo, tinha muita ânsia devido ao remédio. E daí eu pedi para ele se tinha como eu trocar de anticoncepcional para eu parar com esse enjoo, esse mal-estar. Ele falou que poderia sim, só que o hormônio era um pouco menor e eu não ia mais sentir esses incômodos. Trocando o anticoncepcional, eu engravidei. O risco da mulher engravidar na troca de um método, mesmo sendo de uma pílula para outra, no caso dela, ela estava tomando uma pílula e ela trocou por uma pílula de mais baixa dose, uma dose menor do que ela estava usando. Então, é orientado, sempre a gente orienta quando na troca de métodos, usar o método de barreira nesse primeiro mês de adaptação, porque pode ocorrer a gravidez. Não é frequente, mas pode ocorrer, então é sempre bom associar um outro método nesse primeiro mês. Ao trocar de métodos ou usar um deles pela primeira vez, é preciso pensar nas contraindicações. O DIU, por exemplo, aumenta as chances de levar doenças sexualmente transmissíveis para o útero. Já os métodos que utilizam hormônios podem deixar o libido da mulher mais baixo. O maior receio das pacientes que querem usar contraceptivos é o risco de desenvolver trombose venosa, que é a formação de coágulos na veia. Um medo que Vivian viu ser concretizado. Eu iniciei o uso da pílula muito cedo, né? Quando eu iniciei o uso, a médica não pediu nenhum exame, não me questionou nada. Eu era muito nova e não sabia direito dos riscos, né? Eu tomei por cerca de 4 anos o anticoncepcional e aí eu percebi que na minha perna começaram a aparecer muitas varizes, né? Sendo que eu era muito nova, né? Então eu fui investigar e descobri que estava com o início de uma trombose causada pelo uso do anticoncepcional. Quando você tem uma paciente jovem, uma paciente de meia idade, que está tomando um anticoncepcional oral, ela tem um aumento da taxa de risco de trombose venosa. A trombose, a coagulação é um mecanismo complexo. É um mecanismo complexo que envolve 12 fatores de coagulação, e envolve vários outros elementos e proteínas plasmáticas para se formar ou não a coagulação. O uso do anticoncepcional oral, ele aumenta a atuação dos fatores que nós chamamos de procoagulantes e ele diminui a atividade dos fatores que nós chamamos de anticoagulantes. A trombose venosa bloqueia a passagem do sangue e impede que ele volte ao coração. Os sintomas são inchaço, dor, calor na região afetada e vermelhidão. A chance de desenvolver a doença é maior em portadoras de trombofilia. Existem pessoas que têm mutações genéticas, deficiências de proteínas plasmáticas, que são enquadradas em um grande grupo chamado de pacientes portadores de trombofilias. Nós sabemos que mulheres jovens entre 20 e 40 anos, elas têm uma taxa de trombose venosa de 1,1 para cada 1,1 mulher para cada 100 mil mulheres ao ano. Quando eu vou trabalhar com as que usam anticoagulantes, anticoncepcionais orais, essa taxa vai subir de 1,1 mulher para 100 mil para 3,3 mulheres para 100 mil. O número não é expressivo, mas se comparado com o número das que não tomam, é 3 vezes maior, o que é vamos dizer assim, é uma visão meio errônea de estatística. Tá? Agora, quando eu pego uma paciente que tem uma trombofilia, que tem uma propensão natural a fazer trombose venosa,
A associação com o anticoagulante eleva esse número para 15 mulheres por 100 mil ao ano. Fumar aumenta ainda mais esse risco. Toda vez que você tem um fator de risco na medicina, que no caso o anticonceptivo oral, e associa um outro fator de risco, no caso o cigarro, esses fatores de risco não se somam, eles se multiplicam. Então, o cigarro, a associação pílula e cigarro é uma associação muito perigosa. A gente recomenda que não seja feita. E não é só perigosa na trombose venosa mais comum dos membros inferiores, ela está ligada à trombose venosa intracerebral, que aí pode fazer AVC, e ela está ligada inclusive a tromboses arteriais, em situações mais específicas que pode pôr em risco o próprio membro da paciente. A trombose tem tratamento, mas é possível diminuir o risco de desenvolver a doença ao utilizar métodos que não usam hormônios, como o DIU de cobre, a camisinha e a laqueadura. Recomendaria para as mulheres pesquisarem muito antes, né? Se a mulher já tem uma tendência a ter varizes, um problema circulatório, que ela pesquise muito, né? E pesquise na internet mesmo, com outras pessoas que tomam, veja relatos de pessoas que tiveram problemas, porque é uma coisa muito séria e a gente toma sem tomar cuidado nenhum. Então, por exemplo, foi indicado para que eu não tivesse espinhas. Então, não foi feito exame nenhum em mim. Eu ingeri hormônios muito perigosos durante muito tempo, sem controle nenhum, Então, eu recomendo para as mulheres que pesquisem muito e se informem, E pesquisem sobre outros métodos que também são possíveis, O Olho Clínico está acabando e é importante lembrar que cada caso é específico e que a internet e o nosso programa podem ajudar, mas não substituem uma consulta médica. E obrigado por assistir mais essa edição. Até a próxima!